E fala, galerinha, mais um Invasão Cast na área. Hoje eu tô sozinho, mais uma vez. Felipe, você me abandonou, cara. Tá foda, velho, Felipe. Mas faz parte. Felipão não tá aqui, mas hoje a gente vai tocar um assunto muito legal. Episódio 15, galera. 15 episódios. Cara, passa muito rápido. E a gente vem trazendo muito conteúdo pra vocês aqui sobre restaurante, sobre empreendedorismo, enfim, todo o setor food. E hoje, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tá com uns recebidinhos aqui, né? E hoje o nosso convidado não é restaurante. Porém, é um cara que entende muito aí de hamburgueria, principalmente, e que atende nosso mercado com excelência. E olha, até pouco tempo atrás, confesso, tá? Vou até pedir desculpa para você, mas eu não conhecia e eu não sabia que a gente aqui no Vale do Paraíba tinha uma fábrica com excelência, com padrão, com processo tão legal a nível de fábrica grande de São Paulo, cara. Foi um achado aqui e eu tive o prazer de ir lá conhecer, tive o prazer de visitar lá, ver a estrutura que ele tem e ver o padrão de produto que eles têm. E, ó, ele já atende mais de 400 hamburguerias aqui no Vale. E vou apresentar para vocês aqui o Serjão, da Breadmaster. Prazer, Sérgio. Obrigado por ter vindo, meu amigo. Prazerzão ter você aqui. E aí, cara, 400 hamburguerias, hoje, uma fábrica de pão bem bacana que eu vi lá, com a estrutura bem bacana mesmo. E eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho de você e como começou, né? Porque hoje a gente vê aí diversos produtos, padronização, processo legal, mas tudo tem um começo. Jonathan, primeiramente, obrigado. O prazer é meu estar aqui nesse momento, né? Falando com quem vive o jogo, quem joga o jogo. e assim, né, cara? A história de empreendedorismo todo mundo começa pequeno, né? Exatamente. Às vezes a gente tem um sonho de ser grande e acelerar alguns processos aí, mas todo mundo começa pequeno e com a gente não foi diferente. Então a gente começou em 2017 e de lá para cá a gente foi se aprimorando, mudando muito o contexto também, né? Eu tinha uma padaria tradicional que servia café da manhã, pãozinho por quilo ali no balcão. E depois a gente foi se tornando especialista na parte de pães para hamburgueria, acompanhando a evolução desse mercado também, né? Em 2019, até 2019, a pizza era o produto mais consumido na alimentação fora do lar. 2020 para frente só deu hambúrguer. Tomou uma cena, galera. Tomou uma cena. E aí eu fui junto, cara. E como você entendeu que esse era o mercado? Qual que foi o momento que foi assim, pô, não dá para ser mais uma padaria convencional, vou precisar me especializar em algum nicho de hamburgueria e atender esse mercado e até mesmo em qual momento você entendeu que esse era o mercado, né? Que esse mercado ia te trazer aonde você queria? Cara, eu falo que a sorte, ela é o conjunto de você estar preparado com a oportunidade. Porra. Se você estiver preparado e não tiver oportunidade, você não caminha. E se você tiver oportunidade e não souber o que fazer, não caminha também, né, cara? Então, em 2017, eu inaugurei minha padaria e eu era gerente também da Casa do Pão do Santuário Nacional, na Basílica de Aparecida. E fui trabalhando simultaneamente nos dois lugares. Em 2019, eu precisei tomar uma decisão importante, que assim, a padaria não estava indo muito bem, nem financeiramente, nem operacional. Então, era aquele momento, ou eu fecho e continuo no meu emprego, ou eu saio do meu emprego e vou me arriscar no empreendedorismo, né, somente tocar a minha empresa como empreendedor. E aí eu escolhi esse caminho do empreendedorismo. Sempre foi um sonho ter minha padaria. E ali dentro, com mais tempo, analisando o mercado, eu pude ver que as hamburguerias da região, algumas naquela época estavam começando a gourmetizar, né, saindo dos tradicionais, dos carrinhos, dos trailers, e indo mesmo para ponto fixo, com os pães menores, com a carne artesanal. Então, sendo mesmo uma experiência, né, fora do lar. Sim. E aí eu falei, cara, é um mercado bacana. Eu fui estudar um pouco mais, me especializar. Fiz alguns cursos de hamburguero mesmo, né? Até com o Marcos Brito mesmo, eu fiz o curso dele para eu entender um pouco mais do contexto.
E falei, cara, é esse caminho. Fiz uma análise de mercado lá na cidade, né, em Guaratinguetá na época, por que as hamburguerias compravam pão fora, das padarias de fora, e nesse cenário, né, de um hambúrguer mais gourmet. E aí eu falei, poxa, eu preciso criar um produto para concorrer com essa turma. Então, eu preciso entregar um pouco mais de padrão, um pouco mais de qualidade e concorrer com essa turma, que é o que tinha uma margem melhor para a gente poder trabalhar. Porque os lanches tradicionais eram mais concorridos e muitas vezes até uma concorrência um pouco desleal, né? Então, o pessoal muito no preço, quer pegar o mais baixo. E a gente vê, né? A maioria, a gente sabe que tem muita gente que usa produto de muita qualidade, mas a gente sabe que a maioria dos lanches tradicionais, o pessoal vai no preço. E isso não é só no pão, é em todos os ingredientes. Com certeza. E porque é um lanche de rua e tudo mais, e normalmente é um trabalhador informal, é o trailerzinho do tiozinho da esquina. E a maioria é muito antigo, né, no mercado, né? John, quando a gente está na crise, a gente começa o nosso grau de atenção ele fica extremo, né? Sim. E um dia para descansar, né, minha família é de Paraty, então tirei um dia, fui para Paraty descansar e estava lá no centro de Paraty. Um pouco sentei para tomar um café, aí o pessoal conversando na mesa do lado, e a gente conversando aqui e querendo ou não, tudo muito pertinho, né? Sim. Escutando a conversa do lado e o cara da mesa do lado falou um negócio que marcou, transformou a minha vida. E depois, né, hoje a informação ela propaga muito rápido, Sim. né? Naquela época ainda a rede social ainda não era Tava calgando ainda. tão vista como é hoje, né? E o cara falou uma coisa pro amigo dele, ele falou, cara, você não pode brigar por preço. O cliente que te escolhe pelo preço, ele te troca pelo preço. Agora, o cliente que te escolhe pela qualidade, dificilmente ele vai te trocar. Então, foi nesse caminho que eu fui, cara. Naquele momento, eu estava no momento de escolhas, de adaptação. Ainda não era Bread Master o nome da minha fábrica, da minha padaria. Não era ainda? Não. A padaria era chamada Nova Portal Mix. Então, era uma padaria com uma marca bairro, né, cara? De bairro. Uma padaria tradicional da região. E ali eu estava indo nessa definição do produto e já tinha um entendimento que eu ia precisar criar uma marca. E ali eu comecei a fazer um produto, tentar o mais de qualidade possível. E por isso que você até mesmo não conhecia a Bread Master, porque a gente não cresceu com marketing. A gente não cresceu prospectando e indo atrás de clientes. O que aconteceu com a gente foi... Criei um produto, fazia no arinho de papelão para poder dar o padrão, para poder... Essa história é boa que você me contou, hein? Porque, assim, também eu fazia os pães conforme a maioria faz, né? Só que, cara, a massa, ela vai procurar o lugar para crescer. Sim. Então, quando você faz uma forma aberta, normal, ela normalmente está untada ali com óleo e tem uma irregularidadezinha ali, então o pão escorrega para cá, escorrega para lá, então fica um pão maior, um pão menor. E na época eu comecei com arinho de papelão, fazendo naquela tala antigamente usava uma tala para proteger o bolo, para o papel não grudar no chantilly. Então aquela talinha flexível, comecei a fazer aquilo e ali, cara, foi só um cliente indicando para outro, foi no boca a boca. 100% boca a boca. 100%. Na indicação. E o quanto isso esse crescimento tão grande que vocês tiveram, né, que a gente falou aí no início, né, de 400 hamburguerias. E, ó, eu até falei para você, eu não me perdoa porque eu não conhecia a fábrica, mas porque, cara, vocês dominaram aquela região. A gente conversou lá do pedágio para lá, né, do pedágio ali até o início do Rio ali. Vocês dominaram aquela região e são muito bem conhecidos lá. Não é à toa que o Gu, que veio nos episódios anteriores e ele pediu para falar para chamar você, porque ele falou, cara, a história dele é bacana, ele tem muito conhecimento para trazer aqui para a galera, porque o que ele fez ali em Guará, ele domina a região. E o que você como posso dizer, o que você diz que mudou, além de, olha, eu comecei a entender o mercado, mas em que momento que mudou para você o jogo e você falou, putz, agora eu vou precisar montar uma fábrica. Agora não dá mais para ser uma padaria que vende pão para hamburgueria. Agora eu tenho que ser uma fábrica para vender pão para esses hamburgueiros e atender esse mercado. Então,
eu comecei a fazer esse trabalho no final de 2019. Em janeiro de 2020, eu comecei a pensar na marca, na Bread Master, né? Na marca. Sim. Na verdade, não era nem para ser Bread Master. Bread Master veio com a ajuda de um parceiro, né? O Marcos Spaldi, que é um mentor para mim e é um cara que eu trabalhei junto, foi meu líder dentro do Santuário Nacional, especialista em marketing, doutor. Legal. É um cara bem estudado na área de marketing. E na época eu mandei para ele, eu falei, Marcão, tô precisando dar uma americanizada na minha marca aqui, focar um pouco nas hamburguerias. Tô pensando nesses 3 nomes, cara, preciso de uma consultoria gratuita. O que você me diz, né? Aí ele foi, pensou e aí ele sugeriu, cara, Bread Master, sua cara, não vejo outro nome melhor para você do que Bread Master, né? Falei, Marcos, cara, vai ser muita pretensão. Ele falou, cara, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. E aí, graças a Deus, ali a gente, em janeiro, fevereiro de 2020, eu criei a marca Bread Master. A gente já estava vendendo alguns pãezinhos, então ainda no saquinho transparente, sem marca, sem nada. Sim. Mas eu criei a marca, a gente teve um pouco de cuidado, criar a marca, patentear a marca, antes da gente colocar ela no mercado. E em março, dia 23 de março, começou a pandemia. Começou o boom. E aí, com a padaria tradicional, o movimento despencou bastante. A gente não tinha ainda o delivery na padaria. E até 2020 você ainda tinha padaria tradicional ainda? Não, acho que você já tinha parado, já estava tendo só hamburgueira. Não. Eu fui fazendo esse trabalho simultâneo. Sim. Era uma outra fonte de renda pra receita, gente, né? de receita. Outro canal de venda. De buscar, de fazer essas entregas B2B, né, cara? Sim. E aí começou a pandemia. E aí a gente, querendo ou não, fica um pouco desesperado, porque o movimento do balcão, que era a minha maior receita, despencou da noite pro dia. Só que o delivery explodiu. O delivery explodiu. E aí eu já estava inserido no contexto das hamburguerias. Algumas hamburguerias. Tinha ali seus 10, 15 clientes naquela época. E aí eu explodi junto, cara. Foi uma época bem legal de correria, porque eu fazia o pão, eu assava, eu embalava, eu entregava. Então, né, com caixa bem prejudicado, a gente chegou no fundo do poço, assim, não fechamos porque era a única alternativa que eu tinha. Então, era lutar ali todos os dias para não fechar, pagar uma conta de luz para não desligar, pagar uma conta de água para não cortar. E aquela correria muito louca. Ontem mesmo eu estava lá na padaria na fábrica, conversando com a Luciana e a Júlia, que são 2 meninas, né, moças que trabalham lá com a gente. E a Luciana está comigo já desde 2020, um pouco antes dessa fase. E lembrando, né, da dificuldade do arim de papelão. Então foi um desafio bem intenso, assim. Então, contratando a galera para poder começar a trabalhar e tentando motivar a turma, porque o negócio pequeno para você conseguir manter uma equipe motivada num negócio pequeno, né, porque você tá ali do lado dele, ele muitas vezes não consegue enxergar um caminho, né? Uma trilha de crescimento dentro do lugar. Então, chega a ser complexo. Porque, vamos ser bem sinceros, quando eu comecei lá, cara, hoje, graças a Deus, a hamburgueria tem ali 15, 16 funcionários e tal, mas eu comecei lá na casa da minha sogra, na cozinha também. Na cozinha era só... Na casa da minha sogra tinha 3 quartos e uma cozinha, não tinha sala. Então, a sala normalmente era a cozinha. E eu montei uma hamburgueria lá no meio da pandemia para poder vender hambúrguer, porque a gente estava apertado e os meninos estavam para nascer. E quando a gente coloca a primeira pessoa para vir, é muito difícil, porque ele tentar entender o sonho que você tem, você mesmo ainda não sabe onde esse sonho vai te levar. A gente consegue enxergar, porque sempre tenta sonhar grande e tudo mais, mas vamos ser bem sinceros, no meio do limbo é difícil você ver muito além dele. Então você vê ali 2, 3 passinhos na frente que para você tá lindo, mas e para mostrar para aquela galera que esses 2, 3 passinhos vai ter... É difícil mesmo motivar, cara, é difícil. Então a gente passou por toda essa fase. É que quando eu comecei a padaria em 2017, a gente começou uma padaria bacana, um bairro legal, com tudo de primeira. Louça. Então, a gente se preparou para abrir aquilo.
e não deu o retorno que a gente esperava. Então, em 2019, que eu começo a fazer essa migração de negócio, a gente estava sem caixa. Na verdade, a gente estava devendo mais de $500 mil. Então, e você fazia ali. Então, muitas vezes eu entregava pão para mercadinho, cara, onde falava para obra, onde precisava de pão e o horário que Pediu fosse. meia dúzia de pão, tô levando. Hotel, hospital, tudo quanto é tipo de lugar que precisava de pão. Dono de casa fala, na minha casa a família é grande, eu preciso de 10 pães todo dia de manhã. Você entrega? Entrego. Entendeu? Então, naquela época, a gente começou assim. E aí a gente foi se organizando depois com o crescer do negócio, né, cara? E aí chegou ali, quando começou a pandemia, igual você que começou fazendo dentro de casa, foi ali que eu explodi. Então, vi muita gente fazendo lanche na frigideira e eu entregando pão num carro particular e a minha esposa me ajudando muitas vezes, eu fazendo pão e ela lá na rua entregando para mim, porque eu tinha que fazer o pão. Terminar de assar, terminar de embalar, enfim, uma correria muito, muito legal, assim, na época, hoje analisando aquela dia, mas na época era desesperador. De chegar ao ponto de fazer assim, cara, entregava pão de manhã para mercearia, mercadinhos ali, hotéis. Então, é lá entregar o pão para receber, para poder correr no atacado, comprar um saco de farinha para levar para padaria, para produzir o pão que eu ia entregar à tarde para as hamburguerias. Chegar na hamburgueria, mesma coisa. Entregar nas hamburguerias para receber o dinheiro e para passar no atacado antes de fechar, antes das 22, para poder levar o pão a farinha para a padaria, para fazer o pão da noite, para entregar na madrugada. Era assim, cara, não tinha estoque. Era literalmente vender o almoço para comer a janta, né? Era assim, cara. E assim, mas o que a gente nunca abriu mão, sabe? Do compromisso, de não deixar o cliente. Nesses 8 anos, a gente falar que nunca teve um erro. Já teve um erro de algum atendente esquecer de tirar a comanda, um motorista da madrugada perder a hora e até a gente conseguir se locomover e lá chegar atrasado. Mas a gente tenta mitigar isso, né? Eliminar esse risco o máximo possível. Hoje ter 2, 3 alternativas, ter plano de ação para não deixar isso acontecer. Então, uma coisa que a gente sempre prisou muito, né? Até falo para os nossos clientes a credibilidade que hoje a gente tem, mas também a paciência que muitos tiveram conosco nesse processo nosso de profissionalização. Foram parceiros mesmo. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito disso da parceria, porque muitas vezes eu chegava para entregar o pão para o cara, para receber o dinheiro no atacado, e o cara falava assim, Sérgio, posso pagar você amanhã? Cara, como que eu ia falar não? Eu falei, tá bom. Teve um dia que eu liguei, minha esposa até chora quando a gente fala sobre isso, cara. Eu liguei pra ela, falei, amor, não consegui receber de ninguém hoje, cara. Tem uns trocos aí, umas moedas aí que era de troco por conta do balcão da padaria. Uhum. Separa as moedas aí, eu tô indo buscar, que senão eu não vou conseguir pegar o supermercado aberto ainda. Separou as moedas lá, eu cheguei no supermercado com um monte de moedas, assim, cara, para pagar a farinha. Todo o troco que a gente tinha lá para fazer o troco na padaria, foi lá naquele dia para comprar a farinha. Mas é uma história de superação que eu olho para trás e eu olho e falo assim, muito, muito grato pela oportunidade que Deus deu para mim de me manter firme com saúde. Nem gripe eu não pegava. Foram 3, 4 anos que nem resfriado eu tinha. Resfriado tinha vez. E dormindo picado, trabalhando 20 horas por dia, 18 horas por dia. Onde eu encostava, sentava assim, eu dormia, porque era o tempo que eu tinha. Mas é uma coisa bem legal, Sérgio. Eu acredito muito que sim, que o trabalho devolve. E eu até falo para minha esposa, né? A gente tem objetivos maiores, tem coisas maiores que a gente quer alcançar ainda. E eu vim de uma família bem pobre. Então, assim, eu sempre falei para ela, eu falei, Érica, não tem como, eu não vou ficar aqui o resto da vida, porque eu não tenho medo de trabalhar 14, 16, 18 horas por dia. E não tem pobreza que aguente 14 horas de trabalho, velho. Então, eu gosto muito de dizer assim que o trabalho devolve. E você contando essa história, a gente percebe muito isso, que o quanto devolve. Cara, você
imaginasse, você contasse pra qualquer amigo seu na época, falasse, putz, tive que catar moeda hoje pra comprar a farinha, pra fazer o pão na madrugada, amanhã eu tenho que... E torcer pra galera da madrugada me pagar, porque agora já não tem mais a moeda do caixa pra salvar. Se a galera da madrugada não pagar, não tem o pão da manhã. Então, tipo assim, quem tá no meio consegue sentir o quanto a luta e a força que você teve que ter e que você estava sempre bem focado no que você queria. Porque quem está de fora não consegue enxergar isso tudo, né? Que é o empreendedorismo em si. Sim. E muito bacana, como você fala, porque é uma coisa que todos os caras que eu conversei no Invasão Guará, que falaram de você sobre o pão, falaram a mesma coisa que você falou. Cara, eu nunca tive problema com o Sérgio e é bizarro o que ele faz aqui em questão de logística. Porque a gente sabe que pra gente que está aqui no Vale, e até o Invasão vem com essa ideia de trazer mais visibilidade, trazer mais força pra gente, para que a galera que seja de fora, enfim, e até mesmo da galera daqui seja vista, é que é muito difícil chegar uma mercadoria pra gente. Hoje você acha toda a mercadoria, mas até o Batadini, no último episódio, ele falou muito disso. Cara, a galera, para entregar aqui, vamos citar umas marcas grandes, aquele requeijão famoso, as grandes marcas aí, as grandes megas aí, cara, deixa a gente ser mercadoria. Ambev, Coca, deixa a gente ser mercadoria. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil ter bons fornecedores nos atendendo. E todo mundo que eu conversei, cara, ele entrega para mim 3 vezes por semana. E se moscar no sábado, ele tá entregando para mim aqui. A maioria falou, não, aqui ele entrega até segunda, terça, quarta e sábado, alguma coisa assim. E o dia que eu fui na fábrica, você falou que também, pô, não é só Guará, tá? Eu entrego em São José dos Campos 3 vezes por semana. Como que você faz para manter? Porque, assim, uma coisa é o Sérgio entregando, ali que era o Sérgio entregando, indo em porta em porta, já sabia o cliente, conhecia o cliente pelo nome e tudo mais. Como que você conseguiu, como que você se estruturou para manter esse padrão de excelência e o quanto você acha que isso foi importante para esse sucesso que vocês estão tendo aqui na região? Jonathan, cara, o princípio de você montar uma empresa não é assim que acontece, tá? Não é assim que acontece, mas o princípio é você ter, no mínimo, um grau de conhecimento de gestão. Exato. Né? Então, porque às vezes a gente é um bom padeiro e não consegue se tornar um bom dono de padaria. Sim. Às vezes você é um bom chapeiro e você não consegue se tornar um bom dono de hamburgueria. Né? Então, porque não é só o operacional. O operacional é 20%. Cara. 80% é planejamento e gestão. E a experiência que eu tive dentro do Santuário Nacional, eu trabalhei lá por 12 anos na gestão de padaria. Então, eu venho desde 99 trabalhando com pão, 8 anos de Padaria Brasil, em Taubaté. Então, um beijo pro Vado, que foi o meu patrão e foi um cara que eu aprendi muito com ele. E depois eu vou para o Santuário Nacional como chefe de panificação, mão na massa. E 2 anos depois eu assumo a gerência da Casa do Pão com 150, 180 funcionários. E atendendo por dia 5, 6 mil devotos. Então, você tinha que fazer as estratégias, a gestão, compra, estoque, equipe, treinamento motivacional, entrevista de emprego. Então, isso me serviu muito de base para o meu negócio. Então, quando eu vi, que um dia eu me lembro, 10 dias antes da pandemia, eu guardo bastante data, cara. 10 dias antes da pandemia, eu cheguei para minha esposa e falei, amor, a gente não quebra mais. Ela falou, como assim? Eu falei, o avião virou o cubico para cima, porque eu tenho tudo planilhado, tem tudo. Desde quando eu comecei, desde 2017, eu tenho tudo planilhado. Se não está lá na planilha, é porque foi algum erro de input de informação. Então, eu falei, cara, as coisas começaram, o avião virou de bico para cima. Agora é trabalhar e pagar as continhas que estamos devendo e não fazer coisa errada, né? Não se perder aí no caminho. Sim. E assim foi. Então, quando eu comecei a crescer, eu comecei a treinar a equipe, trazer o time comigo. Então, eu tenho bons profissionais da minha equipe. Eu já tenho 43, lógico que a gente deu um passo importante agora em 2025, mudar de 200 metros quadrados para 700 metros quadrados. Então, a nossa equipe cresceu bastante, quase dobrou de tamanho de um mês para o outro, praticamente. Sim. Assim, né?
Mas eu tenho a boa parte, a minha espinha dorsal da minha equipe está comigo há 5, 6 anos. Né? Então, são pessoas que já trabalham comigo há 5, 6 anos. A Luciana mesmo que eu citei, ela trabalhou comigo 10 anos no Santuário Nacional. Com a pandemia, né, infelizmente, muita gente perdeu o emprego, ela perdeu o emprego por conta da pandemia. Eu falei, opa, tá no mercado, vem para cá, cara. Era uma baita de uma profissional. Então, assim, a minha equipe é uma equipe bem... que está comigo já há bastante tempo e os novos chegam, então fica mais fácil também para entrar, porque daí já tem um processo. Então, eu fui fazendo mesmo gestão e delegando aquilo que naquele momento era possível delegar. Então, eu deleguei uma parte, tento, né, criar processos e controle para aquilo, para que eu possa gerenciar sem eu estar fazendo, né? Então, foi assim que a gente foi crescendo. A parte de logística sempre foi um desafio. Então, muitas vezes eu tive que terceirizar a logística para poder atender. Até hoje, a gente tem uma frota própria, mas também temos dois parceiros que trabalham conosco lá nos transbordos, né? A nossa frota não vai dar conta. Então, chama dois parceiraços que eu tenho e nessa parte de logística para a gente poder não deixar ninguém na mão, né? Então, é uma tensão muito grande e muitas vezes é o carro nosso de passeio, vamos entrar para o meio para fazer a coisa acontecer. Isso é muito bacana, Sérgio. Você trouxe um negócio e aí eu quero a sua opinião. Você já está no mercado de restaurante, atendendo restaurante há 8 anos. E com certeza você deve ter percebido que isso daí é nítido no nosso mercado. E até um objetivo do Invasão é trazer um pouco mais disso, dessa profissionalização. Mas o quão você acredita que é importante essa parte de gestão de pessoas para um crescimento do negócio? Porque eu quero que você fale até mesmo para o dono de restaurante. Porque o que você trouxe aqui é muito rico. Porque, como eu falei, você já atende esse mercado. Eu estou no mercado há 6 anos, mas você já atende há 8 anos. E a gente sabe que esse mercado ainda peca muito na gestão. A maioria dos donos de restaurante ou sabe fazer uma boa comida e sabe vender muito bem, sabe operacionar muito bem, mas gerir é um déficit. E eu falo assim, ninguém é perfeito. Eu, por exemplo, minha área de gestão melhor é a área de venda, a área de pessoas, mas a área financeira é um déficit que eu tenho. E eu entendo isso e não à toa, por isso vou atrás de soluções para melhorar essa minha parte, que não é um lado tão bom, ou até mesmo usar o que você falou aí. O quão é importante quando você não tem a aptidão e não tem... vou dizer bem sincero assim, não tem vontade de ter essa aptidão em trazer bons profissionais do mercado para dentro. Porque hoje a gente sabe que é raro um dono de restaurante trazer profissional qualificado para dentro do negócio. A maioria, a gente traz profissionais para aprender dentro do negócio e a gente acaba virando ali uma escola, né, propriamente para o mercado. E o quão é importante às vezes trazer um profissional que já tem o conhecimento, que já tem algo para agregar, que já tem uma bagagem para poder nutrir o negócio, poder tomar corpo e assim escalar, e até mesmo o quão é importante a gestão para um negócio, no ramo da alimentação, o que for, para poder seguir aí na sua visão, tá? Jonathan, assim, a maioria de nós fazemos isso, formar pessoas dentro da nossa equipe. Só que como que eu vou dar algo para alguém se eu não sei? Esse é o ponto. Entendeu? Como que eu vou formar uma equipe muito bem acadêmica se eu não correr atrás? Como que eu vou dar informação para o meu time ter um processo, sendo que eu não estudei processo? Entendeu? Então, acho que assim, a gente precisa... O empreendedor no Brasil, ele é o sobrevivente. Exato. Entendeu? Porque a gente é responsável... Abriu um CNPJ, eu até brinco às vezes, falando... Teve um dia que perguntei para minha advogada... Hoje a gente tem uma assessoria jurídica que nos apoia, né? Precisou-se para isso, pelo tamanho que a gente se tornou. Eu perguntei, doutora, qual que é o meu risco aqui? Ela falou, cara, você é empreendedor, você abriu o olho, você está com risco, você dormindo, você está correndo risco. Não tem essa de... Exatamente. Você tem risco em tudo, cara. Então, você resolveu abrir o CNPJ, foi o maior risco que você correu na sua vida. Porque você ali passa a ser obrigado por todo mundo que você coloca lá dentro, seja no âmbito de segurança do trabalho, se o cara está indo e vindo embora
alguém atropelou ele lá, um bêbado atropelou ele na rua, a responsabilidade é sua. Você que vai ter que dar uma retaguarda para aquela pessoa que tá ali trabalhando com você. Se o seu fornecedor não entrega, não cumpre com o compromisso, você que vai ter que correr atrás de colocar, nem que seja na bicicleta lá, mas ir lá buscar um saco de farinha e trazer para dentro da sua padaria, ou correr atrás de uma padaria para comprar um pão de hambúrguer para levar dentro do seu restaurante, porque o seu fornecedor não entregou. Você não tem o luxo de falar, o fornecedor não entregou, fecha a porta, que vamos embora, galera, amanhã a gente volta. Não tem como, entendeu? não Então, tem como. A gente tem a responsabilidade de se especializar, né, cara? Então, acho que às vezes a gente peca muito, como eu falei, né? 20% é operacional e 80% é gestão. Sim. Se você não faz isso, esse tempo seu, cara, mas meu restaurante funciona das 4 da tarde à meia-noite. Eu trabalho ali na chapa, eu trabalho atendendo, muitas vezes fazendo entrega. Cara, depois da meia-noite ou antes das 4, você vai ter que dedicar um tempo para você fazer a sua gestão. Até entendeu? Porque se você quer ser fora da média, você tem que trabalhar fora da média. Esse é o jogo, né? Você vai ter que fazer a sua gestão. E o que mais pega, que eu vejo, né? Acompanho, como falei, há 8 anos que eu estou no mercado, há 6 anos dedicado a fornecimento para hamburgueria. Então, eu pude conhecer muita gente bacana, de tudo quanto é tamanho. Então, desde do Parrilhas aí, que está o sucesso, né? 600 pedidos numa noite, vocês estiveram lá e conheceram. Sim, então, sim. Desde um Parrilha que tem uma estrutura legal, tem vários outros clientes fortes também, né? Tô citando o Parrilha aqui porque ele me citou aqui também, então devolvendo para ele a gentileza e a parceria. Mas tem bastante clientes fortes, mas também a gente tem também os clientes que compram 3, 4 pacotes. Por questão logística, hoje às vezes a gente tem que limitar um pouco o pedido mínimo para que a gente consiga atender todo mundo, né? Sim, sim. Mas a gente vê o esforço de todo mundo, né? Então, o cara que está ali perdeu o emprego, vamos para cima aqui, vamos montar uma hamburgueria que eu não conheço desse ramo, mas eu vou trabalhar em cima. Então, a gente sabe que o cenário ideal seria você se preparar para montar um negócio e muitas vezes não dá para fazer isso. Mas o dia mais certo para você começar a se preparar é hoje. Exato. Então, cara, vai lá, entra. Hoje tem vários podcasts legais com várias pessoas bacanas falando. Tem um conteúdo digital que a gente consegue dormir, né, assistir quase dormindo, deitado na cama ali, você consegue estudar. Para ouvir livros hoje, que nem eu faço, eu ouço livro, como eu falei no último podcast, então, eu ouço livro. Então, se pegar aí e transformar aquelas horinhas de arrastar a tela lá no Story lá e pegar conteúdo para você levar para dentro do seu negócio, cara. A sua equipe, ela é sedenta por treinamento, por informação. Então, é o que a gente tentou fazer, sabe? Hoje a gente tem uma política de treinamento, uma data específica para treinamento específico, então segurança do trabalho, motivacional, processos. Então, hoje nós vamos falar só de manipulação de alimento, de higiene e ambiente só. Então, vai lá, sobe e vamos sentar, né, 1h30, 2 horas da operação parado para poder falar sobre esse tema importante para nós. Então, acho que é importante a gente se organizar e levar esse conteúdo para o nosso time. Uma coisa que é muito importante, igual você falou, é gestão de pessoas. Para mim, nós temos, né, a nossa missão, visão e valores, e a gente tem a nossa cultura, que eu trago para a gente a nossa cultura, que é somos gente que precisa de gente para ser gente. Porra. Então, a gente não faz nada sozinho. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. E onde eu vejo muita gente errando, e às vezes a gente se policia para a gente não errar nisso também, é tentar olhar para as pessoas como pessoa. Então, às vezes no calor do negócio, o cara vai lá e frita, queima o negócio lá. Às vezes é distração, às vezes o cara não tá bem. Ou tá mal intencionado, pode acontecer, né, de tudo. Claro. Mas compete a nós, que temos empresa, a fazer o filtro do que a gente quer dentro da nossa casa. E não gritar, ofender, xingar, entendeu? Então, eu acho que as pessoas perdem um pouco a mão, às vezes, com a equipe, com o time, nesse ponto. Então, a inteligência emocional nossa tem que estar afiada, cara. E o ambiente, ele meio que expulsa, né? Uhum. Eu gosto de dizer, e eu falo isso muito para a Érica, que toda vez que a gente precisou fazer uma reformulação, implementar, reforçar a cultura dentro da empresa, saiu-se pessoas. E até assim, eu estava conversando com o Murilo, meu sócio, e ele até falou, cara,
ainda bem que saiu. Tipo assim, seria estranho não sair. Porque se a gente está reforçando, está modelando, colocando, forçando o negócio de cultura e não sai pessoas, talvez a gente esteja fazendo do jeito errado. Porque sempre tem alguém que, se a cultura já está há muito tempo sem ser revisitada, está muito tempo sem ser firmada, né, mesmo dentro da empresa, já abriu brechas. Porque cultura nada mais é, se você não criar, ela vai ser criada sozinha. Então, vai ter aquelas culturas paralelas. Então, acaba se acontecendo isso. E eu acho que a gente tem que ter uma força emocional, uma resiliência, né? Para lidar com essas coisas, porque a gente sabe que o mercado hoje é muito complexo. São um choque de geração absurdo. Hoje a gente tem 3, 4 gerações. Eu na hamburgueria tem 3, 4 gerações trabalhando simultaneamente junto com várias formas de pensar. Tem gente que está estudando escola, tem gente que está na faculdade, tem gente que já tem filho. Então, assim, implementar aquele ambiente, eu acho que, como você falou, é muito importante para o crescimento de um negócio, né, Sérgio? E a gente vê que não só, até mesmo quando... Eu até esqueci, a Júlia entrou em contato comigo, a gente foi conversar e tudo mais. A gente vê tudo essa mesma energia, a gente vê que vocês estão bem sincronizados nesse aspecto. E isso transfere para fora, porque, como eu falei, muita gente falou bem de vocês lá, a galera gosta muito do trabalho de vocês. E isso reflete, né, no coisa. E eu queria te perguntar, Sérgio, a gente falou sobre muita coisa, e sobre a sua experiência na Basílica. O quão isso foi importante, você falou, mas como que foi? Você tinha formação para entrar lá? Você queria saber agora mais do Sérgio. Ele é formado, já até para a galera entender da onde você trouxe toda essa experiência com gestão, essa mentalidade de gestor que você tem hoje. Jonathan, eu fui para o Santuário em 2007, eu fui convidado para assumir a produção da Casa do Pão. Na época, para fazer os pães que seriam servidos lá na casa, então para fazer pão na chapa, misto quente, então era uma produção pequena. Sim. Então era eu e mais 2, 3 ajudantes ali. E só que o negócio cresceu absurdamente. Então, quando se pensou na Casa do Pão, não imaginou que ela teria o tamanho que ela se tornou, né? Então, e ali, passados 2 anos, eu estava ali dentro, trabalhando, e trocou a gerência 2, 3 vezes. E aí o diretor chegou um dia e falou, cara, me chamou, falou, é você. Você já está lá há 2 anos, já entende o sistema, o time gosta de você, você tem uma boa postura, é você. Eu falei, bacana. Eu estou lá dentro, mas não estou preparado para isso. Eu fico grato pelo convite, por você acreditar em mim, mas eu não estou preparado para isso. Ele falou, então, só tem um caminho para você se preparar. É a faculdade. Eu era formado em ensino médio no supletivo. Então, aí ele falou, então, cara, vamos juntos. A gente vai te dar um apoio que você precisar aqui na parte de acadêmica e gestão, mas a gente precisa que você vá estudar. Aí eu fui para a faculdade. Aí eu fui fazer faculdade de administração. Fiz a faculdade de administração, gostei do negócio. Aí eu fiz um MBA também. O Santuário sempre foi uma empresa que apostou muito no desenvolvimento humano, na formação das pessoas, e proporcionou para a gente uma pós-graduação, um MBA, né? Junto a uma entidade, a Franklin Covey, foi uma MBA de gestão organizacional e liderança. Então, ali, para mim, foi também um divisor de águas muito grande, que eu pude me capacitar, fora, dentre outros, projetos internos de desenvolvimento da gerência. Então, de encontros de gestores, com temas que a gente vivencia no dia a dia, né? Então, ali, para mim, foi uma escola muito grande nessa parte de gerenciamento, de gestão, em todos os aspectos. Tá? Contábil, de estoque, humano, controle financeiro, caixa. Então, para mim, ali foi um diferencial muito grande que, graças a Deus, tudo que a gente aprende é nosso. Exatamente. Então, as pessoas às vezes têm preguiça de aprender. Não vou dar meu melhor aqui, não. Dar meu melhor não tem valor, não, cara. Quando você dá seu melhor, você vai aprender, você vai fazer coisa diferenciada. Então, tudo que a gente aprende é nosso. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo aplicar isso dentro da minha empresa
porque eu tive boas pessoas e oportunidades para reagir, e sempre muito focado naquilo que era importante, cara. Eu sempre fui um cara muito obstinado. E a verdade é que eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei pra mim. Eu sempre falei pra galera, independente da empresa que eu tava, eu trabalhava pra mim. Porque, assim, tá, a galera tem muito disso de falar assim, ah, não, eu vou trabalhar pro patrão enriquecer. Ah, quantos a gente não ouve, não conversa com o dono do restaurante, que o funcionário pensa assim, não, eu vou trabalhar pro sonho do meu patrão. Assim, cara, o sonho do seu patrão, quem vai correr atrás é ele, trabalhando 18 horas por dia, abrindo CNPJ, empregando gente, ouvindo isso de outras pessoas e mesmo assim tendo que abrir a porta, pagando salário em dia. É ele que vai ter que correr atrás. Você tem que correr atrás do seu. E eu sempre acreditei muito desde a época que eu era CLT. Falei pra você que trabalhei um tempo na padaria, mas a minha profissão mesmo é açougueiro. Eu digo assim, profissão, porque a gente nunca perde a profissão. Se você precisar fazer pão um dia... Não, sua base tá lá. Eu sou padeiro. É isso aí, eu sou açougueiro. O meu filhinho de 5 anos, ele chega na creche falando pra tia assim, tio, meu pai é padeiro, tio, meu pai é padeiro. E assim, cara, eu sou padeiro. É isso. Eu posso ter formado administração, MBA, pós-graduado, mas eu sou padeiro, cara. E é isso o jogo. Então, assim, desde a época que eu era açougueiro, cheguei a ser chefe de açougue, e isso... Eu perguntei isso pra você do Santuário, porque... Quando eu fui líder de açougue, eu fui novo. Eu peguei, gerenciava ali, não era tantas pessoas, 150 pessoas como vocês, mas gerenciava ali, liderava ali em torno de 18, 19 pessoas. E eu tinha 19 anos. E para mim, cara, foi a maior experiência que eu tive na minha vida. E eu nunca fazia para os outros. Naquela época eu já trabalhava 16, 14 horas. E então, quando eu montei meu negócio, isso daqui pra mim era fichinha. 16, 14 horas é o que eu já fazia no normal. Então, eu acho que falta muito pra galera, pra essa nova geração, entender isso, né? Que o que a gente faz fica pra gente. Independente, mas a empresa é ruim. Cara, se a empresa é ruim e você é bom, você não vai ficar lá por muito tempo. Essa é a verdade. Não tem outro negócio. É o que a gente falou, que a gente manda pra vida, a vida traz de volta. Exatamente. Trabalho, esforço, vontade. Não tem outra coisa a se fazer, né? Jones, compartilhando um pouco desse conhecimento, existe uma pesquisa do Instituto Gallup que ele fala que 25% das pessoas elas estão focadas no negócio. A sua equipe, 25% ela está focada no seu negócio. Está ali, seu braço direito, disposto para o que der e vier. 25% ela está ali jogando contra o seu negócio. Vai trabalhar com raiva. Se der para dar um atestado, vai, mete um atestado, mata a avó 3 vezes no ano, mata o vô. E chega lá dentro e fala mal de você e da empresa para o time. Cara, mas existe 50% que ele está desconecto. Ele está querendo ser influenciado. E aí, cara, cabe a nós a cuidar desses 50%. Porque aqueles 25%, dificilmente nós vamos conseguir mudar a mentalidade dele. E a cultura expulsa com o tempo, né? Normal, espelha, igual a espinha. Isso. Esses 25% é o nosso braço direito e vai estar com a gente. E esses 50%, o que a gente faz com eles? A gente vai deixar os 25% influenciar? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter uma capacidade de influenciar muito maior do que esses 25%, porque a gente é consciente, a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente está fazendo. E aqueles 25% não. Aqueles 25% é natural e vai fazer assim a vida inteira. Enquanto passar, onde passar, eu gosto de dizer que patrão ruim tem em todo lugar. E nunca vai. Se você acha que o seu patrão é ruim, é porque você não viu o próximo. Exatamente. Esse é o jogo, não tem muito o que correr disso. E, Sérgio, me diz agora, com tudo isso que a gente falou e tal, hoje, qual que é o sonho grande do Sérgio hoje? Qual que é a vontade? Qual que é o objetivo? Porque você, como gestor, de tudo que você já passou, tudo que aconteceu, a cartela de cliente que você já tem ali, aqui na região, qual que é o sonho grande hoje do Sérgio? O que o Sérgio imagina para a Breedmaster? Ou você imagina outros negócios fora da Breedmaster também? Qual que é o sonho grande hoje? Cara, quando eu estava quebrado, eu tenho uma foto que eu guardo, agora eu até caminhei para a Júlia esses dias, ó, vamos fazer um pôster dessa foto. A gente tem referências, cara.
Quando a gente estava quebrado lá atrás, a minha mulher falava assim, vende, agora é a hora. Quando começou a pandemia, agora é a hora, vende. Porque queria cuidar de mim, né? Ela via o meu sacrifício, a minha dor ali. Puta, deitava para dormir, daqui a pouco a máquina parou. Levanta e vai lá arrumar. Bateu o carro 5 horas da manhã. O meu motorista atropelou o padeiro de outra padaria, cara. Aí você for começar... E o concorrente pensando, filha da mãe. Cara, não, é meu amigo. Ligou, pô, Sérgio, seu motorista atropelou meu padeiro, cara. Arruma um padeiro pra mim agora. Então, se eu for falar de história de casos assim, nós vamos falar um monte, cara. Mas aí a minha esposa falou, onde você quer chegar? Eu falei, meu amor, se eu puder ser do tamanho da Balduco, eu quero ser do tamanho da Balduco. Se eu puder mandar pão para a China, eu vou mandar pão para a China. Então, meu sonho, cara, é automatizar ainda mais a Bread, né? Ter a Bread Master. Hoje, por que você não escuta, as pessoas não escutam falar tanto de Bread Master? Porque a gente tem que fazer o marketing nosso de acordo com a nossa capacidade de atendimento. Não adianta eu fazer um tráfego pago, fazer igual hoje eu vi um post de uma empresa de pão lá do Mato Grosso. Aí eu fui ver se atende a região, não atende a região. Então, por que gastou dinheiro para chegar até aqui? Entendeu? Não adianta eu fazer um tráfego pago e se eu não vou ter a capacidade de atender. Então, o grau de insatisfação vai ser enorme. Então, eu vou sempre estruturando para dar um passo mais consistente. Então, eu quero automatizar a Bread Master, trazer mais tecnologias, mais do que a gente já trouxe, mas tem muito mais tecnologia, né, para que a gente possa evoluir a nossa capacidade de produção. Hoje a gente tem uma frota de 3 carros, eu quero ter 30, 40 carros, enfim, chegar o Brasil todo, aonde a gente conseguir chegar, a gente quer chegar, sem perder a nossa qualidade, a nossa característica, mas aonde a gente puder chegar, a gente vai chegar. Puta, é bacana ver isso, Sérgio, porque a maioria, muitas pessoas se limita a sonhar, né? Uhum. E, cara, eu acho que, lógico que o sonho sem ação não leva a nada, mas eu sempre gostei de sonhar muito grande, assim, também tenho o objetivo ali de ter 20, 30 lojas no Brasil todo. E eu gosto de dizer que sonhar grande, sonhar pequeno, que é essa frase clichê, dá o mesmo trabalho. Só que a questão é, quanto mais grande, quanto mais alto você sonha, se você não chegar, se você chegar na metade, você já está muito mais alto do que está hoje. Sim. Então eu gosto de colocar a régua alta também. E é bem bacana ver ali o trabalho, ver você contando toda essa história de como foi desde o início até agora. E, Sérgio, a gente já está um período longo aí, né? Já foi um tempo falando já. A gente nem vê passando. E, cara, passa muito rápido. E a gente falou muito sobre gestão, sobre persistência, sobre resiliência e muito, muito sobre o quanto o olhar para o cliente que você tem. Uhum. E o quanto o quanto isso ajudou você no seu negócio. Tipo, o seu cliente te ajudou no seu negócio, assim, no sentido, vai para essa direção, é esse que o mercado está pedindo. O quanto você conseguiu utilizar dos seus clientes, porque você cresceu muito no boca a boca. Uhum. Então, quanto você conseguiu usar dos seus clientes para poder entender, exemplo, o mix de produto. Hoje você trouxe esses produtos aqui para mim. Já tem uma diversidade gigante. Só que da outra vez que eu vim da fábrica, eu trouxe outros produtos que não eram nada a ver com esse daqui. Então, como que você chegou nessa diversidade? Como que eu acredito, eu já antecipei um pouco da resposta, porque eu acredito que o cliente norteia o nosso negócio. E quanto você utilizou disso para nortear o seu? Jonathan, quando eu comecei, cara, então todo cliente que vinha atrás da gente, que a gente tinha oportunidade de vender, eu tentava fazer o máximo possível para poder fechar com aquele cliente e ter junto comigo. Então, cara, eu chegava com um brioche T11 lá. O cara falava, esse pra mim é muito pequenininho. Só que eu fazia no papelão. Então, eu fazia o tamanho que ele quisesse, cara. Sei que é o 12, então amanhã eu tenho 12. Eu tenho 12. Você quer o 13? Eu tenho. Então, hoje eu tenho do tamanho 7, que é o pra buffet, coquetel, rodízio.
8,5, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho todos os tamanhos, entendeu? Aí, e assim, o que acontece? A gente tenta se diferenciar, a gente tenta se diferenciar no mercado. E o meu cliente também tenta se diferenciar no mercado. Exatamente. Então, você quer ter um pão diferenciado na sua hamburgueria para você atender o seu cliente. Então, por que hoje a gente consegue atender 400 hamburguerias assim? Não é que todo mundo compra o mesmo pão. Então, um compra um tipo de pão, outro compra um pouco maior, um compra com gergelim branco, outro compra com gergelim preto, um com gergelim mesclado. Então, assim, um compra brioche, outro compra um hambúrguer pincelado, outro compra o hambúrguer. São alguns posicionamentos que a gente fez também, por exemplo. A gente trabalha com 3 categorias de pães. Então, tem um tradicional, tem um com melhor acabamento e tem o gourmet, um mais premium, né? Então, isso também atende todo mundo. Eu quero só qualidade, cara, tenho esse. Eu quero beleza, mas eu quero preço, eu tenho esse. Eu quero só preço, eu tenho esse, entendeu? Então, foi diversificando. Eu fui montando o meu portfólio conforme foi entrando meus clientes. De repente, daí começou. Eu quero uma receita exclusiva. Tá, beleza, era pequenininha, receita exclusiva eu consigo fazer. Minha máquina também era pequenininha. Minha máquina também batia 10 quilinhos de farinha. Né? Então, eu fazia massa de 10 quilos, 300 pães, o pedido mínimo. Então, hoje, por exemplo, eu já não trabalho mais com receita exclusiva. Minha máquina faz 900 pães por batelada. Então, como que eu vou fazer? Não compensa eu ligar minha máquina para fazer 300 pães. Vai ter que pegar os 900, então. Vai ficar 900, e aí vai perder qualidade. Entendeu? Então, mas foi assim que a gente foi criando o nosso portfólio, e hoje a gente vai mantendo. A gente tirou alguns produtos do portfólio, a gente traz algum novo, algum lançamento, né? Mas a gente tem bastante tipo de pão. Legal. E falando nisso, uma coisa que você tinha falado na FA para mim, hoje você não usa tanto conservante nos pães, né? É muito mais voltado para o artesanal. E por que essa... Por que não, Por que não ter um pão que dure mais tempo, 20 dias, como o mercado, vou dizer até o mercado mais exigente, né? Que é o mercado gourmet. O mercado gourmet nosso, a gente sempre procura pela aparência do produto, porque a gente precisa vender para o cliente compra primeiro com os olhos, depois ele vai... Lógico que a gente quer qualidade, mas sempre procura por aparência. E é um desafio, né? Manter uma qualidade, uma aparência com aspecto artesanal. Não tem mágica, né, cara? Quanto mais data de validade eu quiser no produto, eu preciso automatizar mais, ter menos contato manual, e eu preciso colocar mais produto químico. Eu preciso colocar mais conservante. Não tem como não fazer que o meu pão chegue com 20 dias sem embolorar, sem eu colocar um conservante, uma quantidade elevada de conservante. Entendeu? Então, quanto maior a validade do pão, pode ter certeza que ele vai ter uma tecnologia ali. Lógico, uma tecnologia industrial, né, sem contato manual, isso ajuda muito a aumentar o shelf life. Uma tecnologia de embalagem, né, então às vezes tem empresas que conseguem colocar o ar modificado dentro da embalagem, são raras, mas algumas conseguem. No ramo de hamburgueria, nenhum. Mas se pegar naquela pão de forma, tem uma empresa que ela consegue jogar um ar modificado ali dentro. E ali ela elimina o risco de fungos, né? Mas por que eu não trabalho? Eu trabalho com 8 dias, a parte de pão francês, por exemplo, 5 dias. Eu não atendo meu cliente mais do que isso, né? Então, eu vou no sul de Minas uma vez por semana. Então, a validade do meu pão, ele aguenta a próxima viagem. Então, exige também do meu parceiro, né, do meu cliente, uma boa gestão e um controle de estoque dele ali, né? Fazendo o FIFO certinho, não colocar o mais velho, né, por baixo, o mais novo por cima. Então, precisa ter também esse trabalho dos clientes. Mas a gente, as cidades mais longe, a gente faz, vamos pegar Cruzeiro, Cachoeira Paulista, que está mais lá perto da divisa do Rio de Janeiro. A gente vai 3 vezes por semana. Então, aqui, Pinda, Roseira para cima, né? Roseira, Moreira César, Pinda, São José dos Campos. A gente vai 3 vezes por semana. Então, quanto mais artesanal eu deixar meu produto, mais qualidade ele vai ter, mais sabor ele vai ter. Então, você não vai... Tem pão que você vai comer ele, na hora que você chega perto, assim, que você sente o cheiro, você já sente o cheiro do ácido. Do álcool? Do álcool, Nossa, tem pão que cheira álcool, cara. Pior que... Então, eu já vi isso. É que, assim, como vai no lanche,
Diminui um pouco. Diminui um pouco. Selado, evapora. O sabor da carne, o cheiro da carne, Isso. ali o bacon, queijo, enfim, conforme for montado o lanche. Então, isso já ajuda um pouco a esconder essa deficiência. Então, eu tento trabalhar com o máximo de artesanal possível. Essa é a nossa filosofia. E isso é muito bacana, velho. Porque é um diferencial. Eu comi lá no Gu, eu falei... Aham. O Felipe levou, né? O Felipe roubou meus pão. Agora eu vou ter a oportunidade de experimentar. Comeu brioche com manteiga. Isso, vou comer brioche com manteiga. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. É válido. É válido, Poderia ter colocado uma geleia, fica bom. A pra geleia caralho. fica melhor, né? A geleinha, né, Felipe? Ó, fica a dica, viu? Eu sei que você deve ter aí, não é possível que você comeu tudo já. Não, pior que ele é foda, velho. A caixa tava generosa. A caixa tava generosa, ó, seu Felipe. Mas tá bom, aqui, ó. Chegou os pãozinhos. Até pra culinária nova que vai rolar lá na Spring, chegou. Agora vai. Sérgio, a gente tá caminhando pro final. E foi muito bom ter batido esse papo com você. Acho que ficou muito insight, principalmente de gestão. E por mais que não seja no mesmo ramo, o mesmo nicho, é no mesmo ramo, né? E fala, eu acho que empresário, quando a gente fala de empresário para empresário, a base de gestão é a mesma. Pessoas, processos e produto, no caso nosso aqui. E a gente teve uma conversa bem legal sobre isso. Acho que a galera de casa que assistir esse podcast, eu tenho certeza que vai conseguir tirar insights importantes disso, da sua trajetória, de tudo que foi. E também acredito que eles vão ficar curiosos. Então, passa o arroba da galera aí, pra galera aí pra te encontrar, como que faz aí. Ó, @breadmaster.oficial da fábrica, né? O meu particular é sergio.luiz.pereira leite. E vai ser um prazer poder interagir com todo mundo. Aí, ó. Fala que você vem pro Invasão pra você ajudar a gente, tá? Ajuda nós aí. Sérgio, passando por isso, pro final aqui, queria que você deixasse um recadinho, uma mensagem ali para quem hoje tá passando por uma luta, tá com uma dificuldade, tá iniciando o seu negócio, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e até mesmo pro Sérgio, de 8 anos atrás, aquele Sérgio que estava contando moeda. E o que você tem para passar um recado para a galera aí, para essa nova geração e para a galera que está entrando no ramo do empreendedorismo? Primeiro ponto, assim, não desista, né? Entenda o cenário que você está e se você acredita no que você está fazendo com honestidade e sinceridade, não desista, né? Areia, pedras, vai ter um monte aí, pessoas mal intencionadas, você vai encontrar. Então, mas acho que a persistência, a luta diária, é lutar mesmo, arregaçar a manga e trabalhar 16, 17, 18 horas por dia. Mas é importante saber aonde você quer chegar. Porque às vezes não adianta a gente estar na luta ali e aonde você quer chegar. E quais etapas você precisa fazer para chegar até lá. A gente não vai sair do 0 ao 100 sem passar por 99 números ali. Então, é importante a gente olhar e mapear esse cenário para onde a gente quer ir, né? Então, porque senão você não sabe o caminho que você quer ir, qualquer caminho te serve. E aí você vai chegar na frente e fala, pô, mas não era isso. Então, acho que o primeiro ponto é isso, cara. É a persistência e o conhecimento que você está fazendo. E não perca a humildade, cara. Acho que a humildade da gente, a gente precisa atender o cara que compra 2 pacotes, que o cara que vai lá buscar um pacote, porque a gente não entrega, mas vai lá buscar, mas a gente entrega com o mesmo pão, com a mesma qualidade, com a mesma atenção daquele que compra o máximo de pão que possa comprar. A gente não pode perder a humildade. Eu tenho essa cultura comigo, né, que somos gente que precisa de gente para ser gente, e levo uma cultura comigo também que não tente ganhar dinheiro sozinho. Repartilha. Compartilha, que é dividindo, que... Dividir para multiplicar. Para multiplicar. É isso aí. É isso aí, cara. Sérgio, obrigado. Obrigado de verdade. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente. Saber que é uma empresa aqui do Vale, que eu falei, não conhecia antes, mas que traz tanta qualidade. São histórias como a sua que ajuda a mostrar, a dar significado para o nosso projeto, que é a Invasão Vale, que é trazer dar voz para quem vive o jogo, dar voz para o Vale do Paraíba, mostrar que aqui na nossa região também tem bons profissionais, tem boas empresas, tem bons restaurantes e agora com você também tem bons parceiros comerciais aqui no Vale.
e fomentar essa rede essa rede do bem que a gente está trazendo entre os donos do restaurante, e conectar a bons fornecedores, a boas tecnologias e cada vez crescer mais o mercado. Então foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado mesmo. Vamos ter um dia marcar uma parte 2, né? Para você conversar um pouco com o Felipe também, e também porque tem história ainda que você falou para contar ainda, né? John, parabéns pelo trabalho seu e do Felipe. Eu sei que o que vocês começaram ali atrás, eu venho acompanhando desde lá quando vocês surgiram, porque como a gente está antenado no mercado, então, quando a Júlia me passou, Sérgio, você viu? Eu falei, vi, já sigo, olha lá para você ver, eu estou seguindo lá. Então, acompanhando o trabalho que vocês começaram a fazer e, cara, o céu é o limite, vocês vão longe, porque o trabalho está sendo bem feito. Fico muito feliz de ver vocês levando o Vale para esse lugar, né? Então, é importante para a gente que está aqui também, né? Vivendo desse mercado. Então, parabéns pelo trabalho, pela garra, pela coragem. Eu falei pro Gu, conversando, falei, Gu, os meninos são corajosos, cara. Os meninos são corajosos e estão fazendo bem feito. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigado pelo esse espaço, obrigado pelo convite, pela parceria. E, se Deus quiser, vamos seguir juntos aí. Obrigado, Sérgio. E é isso, galera. Vamos chegando ao final do 15º episódio. Caraca, 15 episódios do Invasão Cast. A voz de quem vive o jogo. Galera, segue a gente. Antes de sair aí, segue a gente. Ativa a notificação. Ajuda a gente crescer o canal e trazer mais conteúdo. E trazer mais histórias como a do Sérgio, como a do Gu, como a do Batadini. Enfim, como a de tantos outros grandes empresários aqui da região que a gente trouxe aqui no podcast para contar um pouco da sua história, contar um pouco do que fez ele se tornar aqui referência na região e, claro, dar voz para quem vive o jogo aqui na região e dar mais notoriedade para o nosso Vale do Paraíba. Galera, é isso. Obrigado, tamo junto. Se inscreva no canal e ative as notificações. Vambora!